Muito obrigado pela oportunidade, pela presença de todos vocês aqui. É sempre bom a gente falar um pouquinho mais sobre tudo que a gente gosta, sobre o que a gente ama, que é o turismo. Ao mesmo tempo, é mais gostoso saber que daqui a pouco a gente vai fazer tudo isso presencialmente de novo, muito provavelmente, né? Então, já estamos aí chegando a um ponto que a gente consegue visualizar a luz no fim do túnel, né? Tão sonhada a luz no fim do túnel. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre Portugal. Eu, obviamente, se fosse falar sobre Portugal no detalhe, a gente precisaria de algumas horas, não daria para fazer isso em 40 minutos ou uma hora. E se tiver alguma dúvida, se porventura a apresentação estiver travando, peço que me avisem aqui, porque a gente não consegue ver enquanto apresenta, só para voltar, tá? Eu vou começar falando sobre o que todo mundo mais quer saber nesse momento, que é sobre as condições de entrada em Portugal, sobre como está sendo a viagem a Portugal, e depois eu entro na apresentação propriamente dita, tá? Então, nesse momento, os brasileiros podem viajar a Portugal com a exigência de apresentar o PCR ou o teste antígeno negativos, tá? Ou para não ter que apresentar o teste PCR e o teste antígeno, é necessário apresentar o certificado digital da Covid da União Europeia, tá? Crianças até 12 anos não precisam apresentar o teste, obviamente. Nesse momento, as vacinas e os certificados de vacina brasileiros não estão sendo reconhecidos em Portugal. Existe aí uma tratativa entre o governo brasileiro, o governo português e até com o pessoal da União Europeia para que isso se ajuste e que a gente possa ter em breve o reconhecimento das vacinas em ambos os locais, né? Ou seja, os europeus sendo reconhecidos no Brasil e os brasileiros na Europa. Houve uma mudança desde as últimas notícias que nós tivemos aqui sobre Portugal. Dentro do país, a partir do momento que você chegou, a partir de amanhã, será permitido frequentar restaurantes, hotéis, bares, sem a necessidade de apresentação do certificado ou do teste negativo, né? Também vão voltar a abrir as discotecas, também está permitido ter grandes eventos culturais, corporativos e esportivos. Neste caso, para frequentar a discoteca, para frequentar os grandes eventos, vai ser necessário a apresentação do teste negativo ou do certificado digital. Todo passageiro que for a Portugal tem que preencher um formulário digital, que é o Passenger Locator Card. Isso está facilmente localizado na internet, tem um link aqui, mas é só pesquisar na internet. E as companhias aéreas, quando você faz o check-in online, elas também mandam esse link para esse preenchimento, com informações básicas de localização do passageiro, porque se tiver alguma questão a ser tratada, ele é facilmente localizado, né? É obrigatório o uso de máscara em espaços fechados, transportes públicos, salas de eventos e espetáculos. É recomendado usar ao ar livre quando não é possível manter distanciamento entre as pessoas, tá? Mas já não é mais obrigatório o uso de máscara em espaços abertos, tá? O site do Visit Portugal, visitportugal.com, tem todas essas informações detalhadas lá e estão sempre atualizadas. Sempre que sai uma nova regulamentação, a gente atualiza lá. Uma outra dúvida que sempre surge, já antecipando, é a história dos 15 dias, da validade dos 15 dias, né? As medidas, o governo português, desde o início da pandemia, adotou a estratégia de fazer uma revisão da situação epidemiológica e das normas a cada 15 dias. Então, poxa, Alexandre, o governo liberou as fronteiras, mas diz que só é válido até dia 16 de setembro. Só é válido até o dia 30 de setembro. E aí agora, dia 1º de outubro, vai sair uma nova regulamentação que vai valer por mais 15 dias. Mas essa é uma estratégia que o governo adotou desde o início. Pode acontecer de mudar? Pode. É difícil, pelo menos por enquanto. A situação da Covid parece estar bem mais controlada. Vale comentar, por exemplo, que ontem Portugal alcançou a marca de 85% da população completamente vacinada e nós temos 88%, quase 89% da população vacinada com pelo menos uma dose.
Então, e se você olhar no All World in Data, Portugal é o país com a maior vacinação completa. Então, com isso, com a situação da epidemia relativamente bem controlada em Portugal, isso dificilmente vai ter alguma mudança, pelo menos a médio prazo, nessas condições de entrada. Claro que tudo depende da evolução da pandemia, tanto lá quanto aqui, mas aqui também a gente já está avançando com a vacinação, já estamos com uma situação também um pouco mais confortável, né? Bom, vamos começar a falar de Portugal. Vou passar primeiro um videozinho, ele está em inglês, tem uma legenda, travando, a gente volta. How many times have you left early, cancelled a meeting or otherwise changed your plan? How many times do you find yourself staying when you say you're going? How many times have you thought about starting over, but said to yourself, well, perhaps I'm a stayer, not a goer? How many times did you look at yourself from another perspective and grasp, when all was said and done, you were simply in the wrong place? This is the moment to seek out new views and angles. We're the same size as what we see and not what we have. We may not all speak the same language, but we do all speak with the same tongue. The good news is they are still here. These landscapes do persist in the three-dimensional world that we exist, and they do hold the capacity to transform us. So come, take a look, but look to see, and not to show, and save it right here and here. Put the phone away and go. Don't feel like you're past your best. Just remember that no matter how many years we are granted, and however wise, however much dust has settled in our eyes, we still don't know just what wave might be next. 2-meter roller or a 30-meter breaker? Escaping is pointless. So voyage out, let the wind blow through your sails. Explore, dream and discover. Believe that sky is going to seem that bit bluer. It's not the time to take your bow. The past is behind. The future ahead. What we have is this great moment now. Keep this in your head. It's the truth. And this is the proof. And it's with us each and every day. We just have to read the signs. The train only passes once. We can't skip new ideas. We can't skip new beginnings. Because after all, we can't skip life. Muito bem, a gente não pode escapar de Portugal. Essa é a mensagem que esse vídeo passa, e ele foi gravado durante o mês de dezembro. E aí vocês podem ter uma noção que dezembro já é inverno na Europa, e a paisagem, e a temperatura e o clima que está em Portugal nessa época, né? Bom, vou falar um pouquinho, fazer uma radiografiazinha sobre Portugal. São 10 milhões e meio de habitantes aproximadamente, 93 mil quilômetros quadrados de área. A linha costeira de aproximadamente 1.800 quilômetros, contando com a parte oceânica, com a parte das ilhas. Tem um clima temperado mediterrâneo, por isso que tem uma temperatura mais amena do que o restante da Europa. São mais ou menos 250 dias de sol por ano, dependendo da região onde você está. Por exemplo, Lisboa chega a ser 300 dias de sol por ano. A capital é Lisboa, com 2 milhões de habitantes, a moeda lá, obviamente, é o euro. O Portugal foi membro fundador. O português é o nosso idioma oficial e, por curiosidade, o português é o terceiro idioma ocidental mais falado do mundo, obviamente muito por conta do Brasil, né? Um fato curioso, apenas por informação, Portugal recebeu, em 2019, 1.300.000 brasileiros. Isso são aqueles que fizeram entrada no país com passaporte brasileiro. Os que entram com passaporte europeu nós não conseguimos identificar, obviamente. E o Brasil é o quinto maior mercado para Portugal.
no internacional, sendo o principal mercado para Lisboa, por exemplo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os reconhecimentos, porque Portugal está sempre em primeiro plano quando a gente fala de viagens internacionais. Portugal é o segundo país mais visitado por brasileiros no internacional, fica atrás dos Estados Unidos e é o primeiro país na Europa, né? O que faz Portugal? Qual é a estratégia que Portugal adota para se manter sempre relevante? Num mundo onde a competitividade é muito alta, onde a gente precisa ter cada vez mais investimento em marketing. Portugal é um país muito pequeno, vocês viram aí 10 milhões de habitantes, não é um país muito rico, então a gente adotou uma estratégia já há algum tempo de de trabalhar o marketing no mundo digital e também fazer o storytelling e fazer com que as pessoas contem as suas histórias. Então, o que faz de Portugal um país diferenciado é a sua autenticidade, é a sua diversidade, porque é um país pequeno e você tem uma diversidade incrível, seja da cultura, seja da gastronomia, seja de paisagem, a cada canto que você visita no país, e também o prazer de receber bem quem visita Portugal. Isso é o principal, né? Porque turismo é feito por pessoas, para pessoas, e isso é mais importante, a experiência, como a pessoa se sente quando está visitando o nosso país. E com isso, todos eles compartilham as suas histórias, compartilham suas fotos. E se vocês observarem as campanhas feitas pelo Turismo de Portugal e pelo Visit Portugal ao longo desse tempo, fala muito sobre a história das pessoas e o que as pessoas pensam sobre Portugal. A gente saiu uma campanha agora essa semana chamada Time to Embrace, ou é tempo de abraçar, e a campanha mostra os estrangeiros que foram visitar Portugal, foram passear por Portugal e se apaixonaram e decidiram morar lá, e eles contam a história deles e a rotina deles em Portugal. Então a gente sempre adota essa postura e isso faz com que a gente esteja sempre em destaque e sempre tenha uma história real para contar, muito mais real do que eu aqui, Alexandre, fazendo uma apresentação, por exemplo, ou tentando vender o destino, como sempre, né? Bom, além disso, nós somos o quarto país mais pacífico do mundo, aqui está o terceiro, porque foi a última atualização que nós fizemos, e também, por curiosidade, nós fomos o primeiro país a criar um selo Clean and Safe para a Covid. Com isso, fomos o país também que fez a apresentação e recebeu o primeiro selo Safe Travels da WTTC, e os Açores foi certificado como o primeiro arquipélago sustentável do mundo pela EarthCheck. Tá? Então, é importante, é bem interessante, até porque a sustentabilidade é algo que nós estamos falando bastante e vamos falar muito daqui para frente, né? E um outro detalhe, é um destino LGBT friendly, ou seja, tem muitas atrações, tem um índice se é que a gente pode chamar assim, de xenofobia, de homofobia, muito pequeno. E isso se torna o destino muito receptivo e amigável para todo mundo. Umas curiosidades sobre Portugal. Portugal é um país, como eu falei, pequeno, está lá no cantinho da Europa, foi o país que investiu e que se aventurou nas grandes navegações, obviamente, começando para procurar o caminho das Índias. Não vou entrar aqui em aula de história, né? Mas algumas curiosidades, por exemplo, é que os portugueses introduziram no Japão o conceito do tempurá, né? O Portugal foi o primeiro país europeu, o primeiro povo europeu a chegar no Japão. Cerca de 800 palavras do japonês, da língua japonesa, são de origem portuguesa. Aí, vindo um pouquinho mais para cima, para a Europa, a princesa Dona Catarina de Bragança foi quem introduziu o hábito de beber chá na corte inglesa e na alta sociedade inglesa. Então, o chá das 5, esse hábito de tomar o chá foi levado para a Inglaterra por uma princesa portuguesa. Também em Portugal tem as duas únicas plantações de chá da Europa. A maior parte das plantações de chá ficam fora da Europa, principalmente na Ásia. Em Portugal tem a única. A primeira e mais antiga região demarcada de produção de vinhos do mundo é a região do Douro, né?
O vinho Madeira rivalizou com o vinho do Porto, lá na corte inglesa. O vinho do Porto, no começo dos tempos, era mais consumido e quase que totalmente vendido para empresas, para a Inglaterra, né? E também uma outra curiosidade que não está aqui, que o vinho Madeira foi o vinho o qual foi usado para comemorar a independência dos Estados Unidos, né? Falando um pouquinho de oceano, porque isso vai ser importante na história e vocês vão perceber ao longo da apresentação. Portugal é o 10º, estaria entre os 15 maiores, está entre os 15 maiores países do mundo quando a gente conta também o seu território oceânico, né? As fronteiras de mares internacionais. E Portugal é o primeiro país pioneiro em tecnologia. Então, por exemplo, algumas coisas como o Sem Parar foi inventado e foi desenvolvido em Portugal. Tá, Portugal, posição estratégica. Hoje, antes da pandemia, nós tínhamos 11 cidades sendo servidas com ligações diretas a Portugal, seja tanto em Lisboa quanto no Porto. Hoje estamos com 8. A gente espera até o final do ano, pela programação que as companhias aéreas informaram para nós. Vamos chegar a 10 cidades. A TAP é a maior empresa em quantidade de voos e opções de ligação. E também temos voos diretos com a Latam, saindo de Guarulhos, e com a Azul, saindo de Viracopos. A Azul ainda não decidiu, não divulgou a programação de se vai voltar a voar para o Porto. A gente está torcendo para que isso aconteça. Vale comentar aqui que a TAP tem o programa do Stopover, né? Então, um bilhete aéreo comprado para a Europa com conexão em Portugal, até 5 noites, a TAP não cobra a taxa de stop, e aí você pode aproveitar e fazer uma paradinha em Portugal, seja na ida, seja na volta. Esse programa do Stopover hoje já inclui, por exemplo, também Algarve e Madeira. Então, se o cliente for para Madeira e ele quiser parar em Lisboa, a TAP não vai cobrar o stop nessa tarifa. Isso é bastante interessante porque pode dar aquela quebradinha na viagem e o passageiro pode aproveitar um pouquinho de Portugal numa viagem um pouquinho mais longa, mais extensa, né? O ideal é que a gente fique mais tempo em Portugal, mas já que vai para a Europa e vai passar por lá, dá uma paradinha lá. Portugal é dividido basicamente em 7 regiões, 7 regiões turísticas. Então, ao norte, Porto e Norte, descendo o centro de Portugal, Lisboa, Alentejo, Algarve e os arquipélagos da Madeira e dos Açores, né? O arquipélago da Madeira, ele fica em frente ao Marrocos, aproximadamente 1h30 de voo de Lisboa. Os Açores ficam a 2 horas de voo de Lisboa, eu ia falar de São Paulo, fica 2 horas de voo de Lisboa. Se você pegar um mapa e traçar uma linha reta entre Lisboa e Nova York, aí no caminho a gente vai encontrar o arquipélago dos Açores. Eu vou mostrar algumas imagens lá na frente, vocês vão ver que é fantástico. Para situar um pouquinho melhor, eu coloquei aí na apresentação algumas cidades mais conhecidas para que vocês consigam se habituar com os termos. Algumas regiões são bem conhecidas e faladas aqui no Brasil, seja por trabalho de divulgação, seja porque muita gente já foi, né? Obviamente o Porto e o Norte, e o Alentejo são as mais conhecidas, e Lisboa. Muito pouca gente fala sobre o centro de Portugal, mas para localizar, Óbidos, a Vila Medieval, Fátima e a Serra da Estrela e Coimbra ficam na região do centro de Portugal. O Algarve, obviamente, é a parte das praias, né? Vamos falar um pouquinho de vinho e gastronomia. A gente não pode falar de Portugal sem falar dessas duas, como é que eu posso dizer? São quase como iguarias. O vinho é tão importante para Portugal, está tão ligado na cultura, é um produto de exportação muito importante também para a economia. A curiosidade é que em Portugal nós temos mais de 280 castas de vinhos, de uvas originais de Portugal. É muito difícil, você não vai chegar em Portugal e vai encontrar um vinho, eu quero tomar um vinho Merlot produzido em Portugal. Você não vai encontrar. É uma mistura, é uma alquimia de muitos tipos de uva. E talvez isso torne o vinho português tão especial. Não estou dizendo que é melhor nem pior, porque tudo isso é uma questão de gosto pessoal.
né? Mas certamente o vinho português é muito especial e por isso que você tem tantas quintas produtoras de vinho, tantas vinícolas lá, e você vai provar o vinho e todos são muito diferentes um do outro, porque é um processo praticamente de alquimia, né? São dezenas de regiões de produção de vinho e é muito interessante porque cada região tem a sua característica, então, como eu falei já antes, você não vai beber um vinho igual ao outro, né? Falando de gastronomia, que está muito ligado a isso, a cozinha portuguesa é uma cozinha de tradição, muito ligada ao mar, muito forte no peixe, nos mariscos, nos pescados, no bacalhau, obviamente, né? Eu brinco que quando eu vou a Portugal, quando a gente leva Fantour, quando a gente leva grupo, as pessoas passam o tempo todo procurando comer bacalhau. Querem comer bacalhau no almoço, querem comer bacalhau na janta, porque diz a lenda que existem mais de 1000 receitas de bacalhau, né? Até agora eu descobri algumas, só não consegui descobrir as 1000 ainda. Mas não é só de bacalhau que você vai comer em Portugal. Você pode ver aí nessas imagens que, além da tradição dos pescados, dos mariscos, como eu falei, e do bacalhau, também há uma tradição de carne de porco, principalmente no Alentejo e no Norte. A gente tem também carne de vaca, você vai encontrar muitos pratos, por exemplo, o bife à portuguesa ou a espetada madeirense, que está passando aqui no videozinho embaixo, que é uma carne temperada basicamente com sal, colocada num espeto, num pau de louro, e vai queimando na brasa, com um acompanhamento de salada e vinho, uma manteiguinha de ervas para derreter em cima, ou seja, é espetacular. E aí, falando um pouquinho mais de uma curiosidade que eu conheci faz pouco tempo, o cozido das Furnas, que fica nos Açores. Eu, infelizmente, não tenho imagens boas para mostrar, a gente está procurando. Os Açores é um arquipélago vulcânico, existe uma região chamada Furnas, onde tem uma precipitação de águas quentes, águas termais, com muito, muito quente, com bastante vapor, aquele vapor vulcânico, com um certo cheiro, um pouco de cheiro de enxofre. E aí, o que se faz lá? Eles pegam umas panelas grandes e colocam dentro dessas panelas vários pedaços de carne, frango, carne de porco, carne de vaca, e umas verduras mais grossas, como se fosse a couve, o repolho, fazem uma panelona dessa, fecham em volta e colocam em volta um pano de prato para segurar a tampa, enterram essa panela num buraco, jogam terra por cima, uma tampa de madeira para identificar quem é o dono daquilo, tem um lugar específico para fazer isso, e aí fica cozinhando de 4 a 7 horas, aquilo cozinhando naquele vapor, e depois as famílias e os restaurantes vão lá, retiram e levam para casa ou levam para os restaurantes, e aquilo tem um sabor incrível, é realmente demais. E aí, óbvio, não posso deixar de falar da doçaria portuguesa, né? Eu estou até com vontade já, só de falar já está me dando água na boca aqui, porque o gordinho aqui gosta desse tipo de coisa, né? Então, os pastéis, os ovos moles, os pastéis de nata, o pastel de Santa Clara, tocinho do céu, o pão de ló, enfim, os doces conventuais fazem parte e você não vai conseguir, as queijadinhas, os travesseiros de Sintra, você não vai conseguir passar por Portugal e manter a forma. Impossível. Basicamente uma viagem de uma semana a Portugal é 1 quilinho ou alguns quilinhos a mais que a gente traz na bagagem junto, né? Mas compensa cada um deles que você ganhar. A gente também trabalha bastante o segmento do Trails, da natureza. O Portuguese Trails foi desenvolvido justamente para mostrar para as pessoas a diversidade de paisagens naturais e como o país é bem estruturado para quem quer fazer trekking, para quem quer fazer bike, mountain bike, trilhas de bike, trilhas a pé. E aí você vai ter desde todo o litoral, aqui no canto tem um mapinha que tem uma demonstração de algumas dessas trilhas, mas o país é repleto delas. E também uma coisa que eu acho interessante é que não é só para quem só curte isso, para quem não é um esportista, para quem é um pouco mais sedentário ou não gosta, também é possível fazer atividades ligadas à natureza sem necessariamente passar pelos perrengues
das trilhas, por exemplo. Mas é um segmento que fora do Brasil funciona muito, tem muita procura para esse tipo de turismo, e você consegue explorar o país todo, praticamente, de bicicleta, por exemplo, ou o país todo a pé. Existe uma rota, que é uma rota no Algarve, que vai ao Algarve de leste a oeste, e você consegue fazer ela toda a pé, super bem sinalizada, com alguma estrutura no meio do caminho. A peregrinação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, 20, se eu não me engano, 23% do território português hoje é área de preservação. Então, só por isso a gente já consegue ter uma ideia dessa diversidade de paisagens que a gente encontra em Portugal. Portuguese Waves. O mar, Portugal tem uma forte ligação com o mar, afinal de contas, os seus dois vizinhos ou é a Espanha ou é o mar, né? E aí eu falei já do mar na gastronomia e também vou falar um pouquinho do mar nos hábitos. Portugal tem se tornado cada vez mais um destino muito procurado para a prática do esporte, do surf, principalmente, mas outros esportes náuticos, como o kitesurf, como canoagem, né? Como canoagem, aí a gente já entra na parte dos rios, mas o Portuguese Waves engloba esse conceito dos esportes de água. E aí o que a gente gosta de mostrar sempre é que Portugal, como é um país muito pequeno, ou seja, de leste a oeste, você tem cerca de 250 quilômetros, de norte a sul, cerca de 800. Você pode facilmente estar de manhã na praia praticando surf, por exemplo, e à tarde terminar o seu dia numa quinta, numa serra, na quinta, provando um vinho e jantando ou almoçando num lugar totalmente diferente. Por exemplo, você pode estar em Lisboa e de carro, em 30 minutos você está numa praia e pode praticar o surf, ou pode simplesmente passar um tempinho curtindo a praia e voltar para a cidade. Obviamente, o trânsito é totalmente diferente, a gente não tem aqui o índice de trânsito, por exemplo, como a gente tem aqui em São Paulo, por justamente isso facilita demais essa locomoção, e você tem praias fantásticas de norte a sul. Cada região tem uma característica, tem regiões que você vai encontrar praias de areia mais batida, com uma faixa de areia bem larga, bem plana, e tem outros lugares, como por exemplo no Algarve, que você vai encontrar aquelas praias que estão totalmente envoltas por falésias, com formações rochosas saindo do mar. Então a gente tem assim uma diversidade também bastante interessante de paisagens ligadas ao mar. Obviamente a gente não pode falar de Portugal sem falar de fé. Fátima é o altar do mundo, dispensa apresentações. Existem as ações, os eventos ligados à Nossa Senhora de Fátima, que começam desde o dia 13 de maio e passam pelas datas que marcam todas as aparições da Santa, e tem a procissão das velas. É um local muito forte para exercitar a fé, para quem é da fé católica, não consegue passar por lá, ir a Portugal e não passar por Fátima e ficar indiferente a tudo aquilo, né? Mas aí a gente também gosta de divulgar outros dois produtos, que são os Caminhos de Santiago. É possível você fazer o caminho em português, saindo de Lisboa, ou saindo de Fátima, ou saindo do interior de Portugal, ou saindo do Porto. Esse caminho você pode fazer a pé, como uma peregrinação tradicional, pode fazer de bike, e tem muita gente já procurando esse caminho para fazer de bike. É muito bem sinalizado, de certa forma bem estruturado. Obviamente tem sempre aquelas questões ligadas à peregrinação. Portugal também tem um projeto que é a herança judaica. Portugal foi refúgio de judeus, a região da fronteira entre Portugal e Espanha foi refúgio de judeus. Existem muitos descendentes desses judeus que vieram para o Brasil, né? Uma parte desses judeus depois vieram para o Brasil, e isso deixou uma herança histórica e cultural e também religiosa, com algumas sinagogas, com construções, com um material histórico bastante interessante. Então, é algo que a gente tem divulgado e trabalhado, principalmente na região da fronteira, dos castelos, das vilas, né? E a gente também não pode deixar de falar dos santuários marianos. Eu não coloquei na apresentação, depois eu vou compartilhar com vocês esses sites. Existe um site chamado Caminhos da Fé,
um site do Turismo de Portugal, que conta todos, que explica melhor e tem toda a informação sobre esses produtos, inclusive sobre os santuários marianos. Ou seja, Portugal, na fé católica, não é só Fátima. Como é um país muito antigo e também ligado totalmente à fé católica, em todo o território português se encontram muitos santuários marianos, que são não só locais de fé, mas também locais históricos, né? Portugal, eu não falei antes, mas Portugal é um destino que a gente vai encontrar uma combinação muito boa e perfeita, talvez. Perfeita é difícil de falar, porque também é uma questão de gosto, mas a gente vai encontrar uma combinação entre o histórico e o moderno e o atual, né? A preservação histórica em Portugal realmente é impressionante e as tradições são mantidas até hoje. Então, quando a gente sai de uma cidade como Lisboa ou como Porto, cosmopolita, urbana, que também tem toda a sua parte histórica, mas que tem um movimento, e você anda 100, 200 quilômetros para dentro do país, você encontra uma vila medieval, por exemplo, essa vila que está atrás de mim, não sei se vocês estão vendo aí na janelinha, aqui atrás de mim, é Marvão, é uma vila medieval que fica também na fronteira na região fronteiriça com a Espanha, no Alentejo. É esse tipo de paisagem que se encontra num outro ritmo totalmente diferente. O Portuguese Greens, a gente trabalha bastante também o segmento de golfe. Para o Brasil, o segmento de golfe não é tão desenvolvido ou tão importante, mas só a título de informação, nós temos em Portugal cerca de 90 campos ou 91 campos de golfe certificados de nível internacional. Então, para quem gosta da prática de golfe, é perfeito. Da mesma forma como é o surf, é perfeitamente possível combinar a prática do esporte com uma viagem de relaxamento, de descanso e de lazer. Vou falar um pouquinho de cada região. A gente falou das 7 regiões e eu vou contar um pouquinho para vocês. Esse vídeo não tem som e eu vou falando enquanto ele vai passando. A gente acha melhor passar esse vídeo do que ficar passando apenas fotos, para que vocês tenham uma noção melhor da dimensão e do quão interessante, do quão bonitas são essas paisagens, né? Então, vamos falar do Porto e Norte. Portugal nasceu no Norte, mais precisamente em Guimarães. Lá é o berço da nação portuguesa. É lá que a gente vai encontrar o português genuíno, vamos dizer assim, né? É uma mistura perfeita entre natureza, cultura e história. Na verdade, o país todo é praticamente assim, né? O Porto, com a Ribeira, patrimônio histórico da humanidade. O Douro, com a sua paisagem, declarado também patrimônio cultural da humanidade, né? Foi a primeira região de vinho demarcada no mundo, como eu falei antes. E na região do Porto e Norte é que a gente encontra, por exemplo, Viana do Castelo, Braga, Lamego, Chaves e Vila Real com as termas, Vila Real com palácios incríveis, casarões cheios de tradição, o folclore típico daquela região, né? Também mais ao norte, já mais perto da fronteira com a Espanha, o Parque Nacional de Peneda Gerês, com uma natureza exuberante, onde a atividade humana e a preservação da natureza convergem muito bem. Existe até uma publicação que a gente divulgou em algumas das nossas newsletters, dizendo a rota das 10 cachoeiras do Parque do Peneda Gerês, por exemplo. Então, para quem gosta desse contato com a natureza, tendo conforto e estrutura para chegar, é um local fantástico para conhecer. Também aí na região um pouco mais ao norte, fica a região do Minho, marcado pelo verde muito forte dos campos e das vinhas. É uma paisagem que tem uma alegria contagiante. As festas que acontecem nessa região também, as suas romarias e a hospitalidade das pessoas que vivem na região do Minho é algo que deve ser ressaltado. A região do Minho é onde se faz o vinho verde, tá? Então, para quem já provou o vinho verde, um vinho mais leve, mais frisante, para tomar gelado, é nessa região que é produzido, tá? Aí a gente fala também de Trás-os-Montes, que tem os seus planaltos e as montanhas majestosas,
é a terra de onde muitos descendentes de portugueses aqui do Brasil, as suas famílias vieram, né? Também com suas vilas e aldeias históricas, águas termais. Portugal tem uma característica, tem uma atração, um produto, aí depende da como a gente queira chamar, que são as termas. E não é muito característico do Brasil, o brasileiro não aproveita muito isso, ou não é muito adepto às termas, mas Portugal tem em vários pontos do país águas termais para tratamento estético, para tratamento de saúde, para relaxamento. E o norte, na região de Chaves, de Vila Real e de Trás-os-Montes, também a gente encontra esse tipo de produto, tá? Vou falar um pouquinho do centro de Portugal. O centro, para mim, Alexandre, talvez se caracteriza como sendo a região que tem o maior contraste de paisagens entre o mar e montanha, né? Tem um patrimônio histórico e cultural inigualável. As aldeias históricas, que são essas que estão passando aí agora, as aldeias de xisto, essas aldeias históricas intocadas. Eu estou gaguejando um pouquinho, desculpa. Tá? O Alto da Serra, a gente pode observar do Alto da Serra do centro de Portugal, vilas medievais. É nessa região, como eu falei antes, que fica Fátima, que fica Nazaré, com as ondas gigantes, onde é possível praticar surf e peniche com as suas ondas perfeitas. É onde, na região de Fátima, que é o altar do mundo, a gente encontra Tomar com o convento de Cristo, que era a terra dos templários, né? Os templários que ajudaram a libertar Portugal, a transformar Portugal como nação, ganharam do rei português na época um local para se instalarem e mudaram de nome, porque eles eram perseguidos, obviamente, e aí virou o convento da Ordem de Cristo, né? Alcobaça, Batalha, Óbidos, com a cidade, com a sua vila totalmente murada, que esse Óbidos aí que está passando agora, enquanto eu falo, né? A Serra da Estrela também aí estava passando, com uma natureza exuberante, muito famosa pelo queijo. A Serra da Estrela é onde fica a região, onde ficam as aldeias históricas também, em volta da Serra da Estrela. É uma região que vale visitar. Belmonte, nas aldeias históricas, é a terra de Pedro Álvares Cabral. Eu indico para que vocês, se tiverem oportunidade, que fiquem pelo menos 2 noites nessa região, para quem tiver o tempo e queira conhecer, porque realmente é fantástico. Nessa região se come peixe, leitão, enchidos, e também agora tem uma produção muito interessante de espumantes, que não é tradição de Portugal nessa área, né? Vamos descer mais um pouquinho, vamos falar de Lisboa. Lisboa é uma cidade vibrante, com muitas histórias para contar. É a porta de entrada da Europa, é lá que o sol brilha há mais de 300 dias por ano. Eu tenho amigos que são fotógrafos que dizem que dificilmente encontram em outros lugares no mundo uma luz tão boa como a de Lisboa para se fotografar, por exemplo, né? A temperatura amena, no verão bem quente, no inverno dificilmente baixa dos 15 graus. É um local seguro para passear, seja de dia, seja de noite, para nós brasileiros e para quem vive em grandes cidades. Isso é uma situação de conforto, né? A gente demora alguns dias para conseguir relaxar, andar numa rua mais deserta, andar à noite num lugar diferente. No caso de Lisboa, a gente consegue fazer isso com bastante tranquilidade. Em Lisboa também, a gente brinca que é a cidade que quer provar para as pessoas que existem mais de 1000 formas de cozinhar o bacalhau, né? Ali também a gente tem uma oferta hoteleira e de restaurante que para todos os bolsos e gostos você consegue comer, desde uma casquinha simplesinha, onde você vai pagar um prato, 10 euros, e vai comer muito bem, até um restaurante estrelado Michelin, com um menu degustação de 7 etapas, de 14 etapas. Então, para quem vai a Lisboa, e outra, que é um detalhe importante, compras também. Portugal tem se tornado um destino de compras, obviamente que não é um destino de compras do tipo outlet, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos,
é de compras de moda, é compra de relógio. Existem também alguns eletrônicos que têm preços interessantes e convidativos para nós. E vale comentar que Portugal tem tax-free, onde o imposto, o IVA, é devolvido na saída. Então, alguns produtos que o cliente compra, que o passageiro compra em lojas identificadas com o selo do tax-free, ele pode fazer o tax-free na volta, né? Isso é um diferencial bastante interessante. Tanto ao norte como ao sul da capital, existe uma grande variedade de paisagens, alguns parques naturais em volta, patrimônios históricos, obviamente, é a capital do país, tem muita história para contar. Fazem parte da região de Lisboa, a Sintra, com o patrimônio que também foi nomeada Patrimônio Histórico da Humanidade, Cascais, Setúbal, Palmela, Sesimbra. Sesimbra é um destino muito, muito pouco visitado por brasileiros, é muito mais visitado por locais. Tem praia, tem serra com uma vegetação intocada ainda, vale a pena a vista e a visita, né? Estoril com glamour, Mafra e Ericeira, que é uma combinação de história e mar bastante interessante. Lisboa, tem uma frase que eu ouvi outro dia que eu copiei aqui, vou ler aqui, que é a seguinte: Lisboa não tem idade, mas ela adora companhia. Afinal, Lisboa é famosa por sua hospitalidade e pela forma como recebe seus visitantes. Vamos passar um pouquinho mais para o interior, continuar descendo em direção ao sul. Vamos passar pelo Alentejo. O Alentejo é a região centro-sul de Portugal, tão conhecida pelas suas cidades históricas, por praias fantásticas, planícies intermináveis, uma gastronomia e um vinho único. A costa alentejana tem cerca de 140 quilômetros de praias, né? De Troia a Zambujeira do Mar, passando por Malhão, Porto Covo, Santorpe, são tantas praias quase secretas. Olha as imagens aí, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. São ótimas praias, tanto para a prática esportiva quanto para curtir com a família. É a região mais bacana para se visitar, por exemplo, de motorhome lá em Portugal, né? A Rota Vicentina são 450 quilômetros de trilhas a pé, para se fazer a pé ou de bike, né? É a região ideal para quem gosta desse tipo de esporte. Se vai mais para o interior, saindo um pouco do litoral, indo mais para o interior, a gente vai encontrar a cidade de Évora, que já é muito conhecida aqui, que muitas pessoas já visitaram, que é a cidade museu, é considerada uma cidade museu. É lá que a gente encontra, por exemplo, a Capela dos Ossos, né, que é muito famosa, e aí na região de Évora, onde a gente conhece também as vinícolas mais famosas e as experiências de vinho muito interessantes também, tá? Deixa eu ver se está faltando só uma coisinha aqui. Ok, vamos passar para o Algarve. O Algarve é a região mais ao sul de Portugal, tem uma faixa costeira extensa, repleta de excelentes praias. Algumas areia branca bem fininha, outras uma areia um pouquinho mais grossinha. Se você pegar o Algarve e olhar o mapa do Algarve, Faro está bem no meio. Do lado esquerdo de Faro, nós vamos encontrar até a Ponta de Sagres, nós vamos encontrar essas praias mais protegidas por falésias, que são as fotos que normalmente a gente vê mais divulgadas pelo Algarve, com aquelas águas tranquilas, transparentes. Se a gente pega Faro do lado direito, já mais em direção à fronteira da Espanha, ali a gente vai encontrar umas praias com uma faixa de areia mais extensa, também o mar é bem calmo e um pouco mais quente, porque já está com a influência mais do Mediterrâneo, né? E isso torna também a costa algarvia muito diversificada. Para quem fica centralizado no Algarve, para quem fica na região de Faro, no máximo 2 horas de carro até uma ponta, ou 2 horas de carro para o outro lado, e você consegue conhecer bastante, muitas paisagens interessantes, tá? Na região do Algarve também vale a pena conhecer a serra. Tem uma bebida típica lá chamada medronho, que é feita por uma fruta, e uma fruta também tem um turismo industrial, onde existem fábricas de conserva,
né? O prato típico do Algarve é a cataplana, é uma espécie de uma panela que se fecha também como se fossem duas panelas fechadas, e você se coloca vários mariscos ali com os seus temperos, com ervas, e isso vai cozinhando lentamente e forma um prato realmente diferente, difícil de descrever. E também no Algarve se pratica muito, se encontra muito a dieta mediterrânica, que é muito baseada nos vegetais, nos sabores, no azeite. É uma comida, uma gastronomia muito mais natural, né? Para quem gosta desse tipo de coisa, de culinária. Não é uma culinária exatamente vegetariana ou vegana, ela é uma culinária que preza muito o sabor e alimentos mais naturais. Se usa bastante peixe também nessa dieta mediterrânea. Tá? Vamos falar um pouquinho da Madeira. Quem acompanha um pouco o trabalho, o Turismo da Madeira tem feito um trabalho muito interessante aqui no Brasil, de divulgação. A Madeira é um arquipélago, como eu falei, que fica na frente do Marrocos, e isso transforma, pela sua localização, faz com que a Madeira tenha um clima mais tropical. É muito interessante quando a gente chega na Madeira que você fala, bom, eu estou em Portugal, mas não estou exatamente em Portugal, porque existem hábitos e existe uma culinária, frutas muito diferentes. Lá a gente encontra, por exemplo, frutas muito parecidas com a temoia. Lá tem uma produção de banana. Lá se produz rum. A história diz que foi da Ilha da Madeira que chegou a cana-de-açúcar no Brasil, por exemplo. E lá tem uma produção bastante interessante, não só do vinho, obviamente, que não é só o vinho Madeira. Existe um vinho produzido na Ilha da Madeira, mas que não é exatamente o vinho Madeira, que tem um frescor bem diferente. E também tem a produção do rum e da aguardente, né? Vocês estão vendo aí algumas imagens, é um local muito rico de vida marinha, para observação de cetáceos, golfinhos, baleias, paisagem montanhosa, bastante recortada. Você pode estar de manhã tomando café da manhã no hotel, aí na beira-mar, uma paisagem super bacana, e depois de pouco tempo você está numa altura de um pico de quase 2.000 metros de altitude, já com uma temperatura bem mais fria, acima das nuvens. Isso tudo no mesmo lugar, no mesmo destino. É uma combinação de vida urbana e de natureza extremamente interessante. Na Madeira existem, por exemplo, as levadas, que são um caminho, que são uma espécie de canais que foram feitos para levar água de um lado para outro da ilha, porque tem um lado que chove mais, tem outro lado que chove menos. Então, essas levadas foram construídas para levar água de um lado para outro, e hoje é possível você fazer caminhadas acompanhando essas levadas, e também tem diversos níveis de dificuldade, seja mais leve até o mais difícil, com 6, 7 horas de caminhada. Um programa que tem sido muito procurado, que a gente começou a divulgar já há algum tempo, mas aí a pandemia obviamente atrapalhou, é o café da manhã acima das nuvens. Tem algumas operadoras que estão oferecendo isso, né? Você pode ir até o Pico do Areeiro, sai do hotel por volta de 5h30 da manhã, vai até o topo do pico, eles fazem um café da manhã nesse pico, e aí você vai ver o sol nascer, e na maior parte das vezes esse sol está nascendo acima das nuvens, então você vai ver o sol antes dele chegar propriamente na ilha, né? É fantástica a experiência. Eu na Ilha da Madeira, de características de culinária, espetada madeirense, os peixes, obviamente, principalmente a espada negra. Tem o bolo do caco, que é um pão assado na brasa ou no forno a lenha, né? Com uma manteiguinha de alho junto. O bolo de mel. Tem uma bebida que a gente chama, que eles chamam de poncha. Essa bebida, ela a gente gosta de dizer, imagina que ela seja a origem da caipirinha, que é a aguardente misturada com limão e mel, no caso lá. E isso já virou uma bebida da moda, vamos dizer assim. E aí, finalizando, vamos mostrar um pouquinho dos Açores. Os Açores, como eu falei, no meio da imensidão do Oceano Atlântico, 2 horas de voo de Lisboa,
É um arquipélago formado por 9 ilhas. Eu não vou aqui descrever cada uma das 9, mas é uma paisagem que a gente não encontra em territórios europeus. São ilhas vulcânicas, com formações de lagoas, com montanhas, com um ritmo de vida totalmente diferente. E como a gente já falou lá no começo, são ilhas sustentáveis, né? Como eu falei na Madeira, que você começa o dia num jeito, termina de outro, passando entre praias e montanhas, a mesma situação a gente pode encontrar nos Açores. Existe uma produção na Ilha do Pico, a principal ilha é a Ilha de São Miguel, onde fica a capital, Ponta Delgada, onde ficam as Furnas, que é essa imagem que está passando aí agora. Essas são as lagoas, por exemplo. E aí uma das ilhas, que é a Ilha do Pico, tem uma produção de vinho, e as vinhas são plantadas em solo vulcânico e são construídas, por exemplo, pequenos muros de pedra para proteger a uva da ação do vento e da maresia, e transformam o vinho do Pico em algo muito especial. A produção é muito pequena, é bem difícil de encontrar esse vinho fora de Portugal, né? Ali também, a gente, por exemplo, na Ilha de São Miguel, eu estou falando um pouquinho mais da minha experiência que eu tive nos Açores. A Ilha de São Miguel, com as termas, para quem curte, para quem gosta desse tipo de atividade, é muito especial. Muitos hotéis oferecem, existem até lugares públicos onde você pode aproveitar essas águas termais. Existe um parque, esse parque tem várias piscinas naturais de água muito quente, e você pode frequentar tranquilamente. Existem trilhas, alguns miradouros com paisagens assim, de tirar o fôlego, e que pode ser tanto acessado por quem gosta de fazer o trekking, a caminhada, como quem quer chegar de carro e é um pouquinho mais sedentário, preguiçoso, ou não gosta desse tipo de atividade. Enfim, espero ter conseguido passar para vocês tudo que dava para passar em pouco tempo. Estou sempre à disposição de vocês. Vou terminar com um videozinho aqui também, complementando aquele que a gente passou. When something good happens, travel to celebrate. When something bad happens, travel to forget. And when nothing happens, travel to make something happen. É isso aí. Aqui está o meu e-mail. Precisando de qualquer informação adicional, estou sempre à disposição de todo mundo. Obrigado.